Goswami Maharaj, Nityalila Pravishta Vishnupada Satrasat Shishwat Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Simultaneamente, ele oferece suas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de Nityalila Pravishta Bhaktivedanta Swami Maharaj, Shila Guru Govinda Maharaj, Shila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, os Vaishnavas, Vaishnavis e todos os convidados aqui presentes hoje. What is original Gaura Sundar? You can sit this chair can outside. Take this chair. Põe a cadeira dele lá. Then back to him. Back. Okay. Then come here. Okay. More patient not. Tem mais espaço? Não vem mais. So yesterday was very super excellent auspicious day. The appearance day of Nityananda Prabhu, Narottam Das Thakur, and also remembrance of Lord Chaitanya Mahaprabhu's sannyas day. Então, ontem foi um dia muito excelente e super especial, que foi o dia de aparecimento de Srila Narottam Das Thakur e o dia do festival da lembrança de quando o Mahaprabhu tomou sannyas. You listen or not? You? Todo mundo está ouvindo? Who is living this house? Quem está dentro do quarto aí? Huh? This thing can put the speaker, but not so loud. What the speaker? Your speaker? Okay, there, please speaker. Put it in there. Põe lá dentro. Yeah, put it in there. Já põe embaixo aí. Haribol. Hare Krishna. Dá pra ouvir aí no fundo? Dá. Fala alto. Haribol. Dá pra ouvir aí? Hare Krishna. Sem eles. Dá pra ouvir aí dentro? Hold on. So, yesterday, just I briefly explained about the life history of Narottam Das Thakur and his contribution. Então, ontem Srila Gurudeva brevemente explicou sobre a vida de Narottam Das Thakur e sua contribuição. And how Narottam Das Thakur served his Guru Lokanath Das Goswami. Como Narottam Das Thakur serviu seu Guru Lokanath Das Goswami. And Narottam Das Thakur, very humble, he also paid his obeisances. Lotus feet of Guru, যে কবে লোকনাথ মরে সঙ্গে লয়া যাবে শিরূপের পাদ পদ্মে কবে সমর্পবে হেন কি হইবে মোর নর্মসখী গণে অনুগত নরোত্তমে করিবে শাসনে. In this one, Narottam Das Thakur very humbly is saying, when my Gurudev Lokanath Das Goswami, he will take with me and offer the lotus feet of Rupa Manjari or Rupa Goswami Pad. Então, nesse verso, Narottam Das Thakur, de maneira muito humilde, ele ora: quando o meu Gurudev Lokanath Das Goswami vai me pegar e me colocar nos pés de lótus de Rupa Manjari. Because Gaudiya Vaishnava, they are only one aim and object, how to serve Srimati Radhika under guidance of Rupa Manjari, Rupanugatta Bhajan. Então, a meta e objetivo dos Rupanuga Vaishnavas é servir Srimati Radhika sob a guia de Rupa Goswami. Because without taking shelter, lotus feet of Rupa Goswami or Rupa Manjari, any method, we cannot attain our highest perfection, that is called mood of the Manjari. Então, sem tomar o abrigo de Rupa Goswami e Rupa Manjari, não existe nenhum método que a gente possa alcançar a nossa meta mais perfeita, Manjari Bhav. Actually, this mood first manifested in the heart of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Then Chaitanya Mahaprabhu gave this mood in the heart of Rupa Goswami.
Então esse humor primeiro se manifestou no coração de Shri Chaitanya Mahaprabhu e depois Chaitanya Mahaprabhu deu esse humor para Srila Rupa Goswami Pada. Then Rupa Goswami Pada, this mood gave in the heart of Jiva Goswami Pada. E aí Rupa Goswami Pada ele passou esse humor para o coração de Jiva Goswami Pada. Then Jiva Goswami Pada, he gave this mood in the heart of Narottam, Samananda and Srinivas. E aí Jiva Goswami ele passou esse humor para Narottama, Shamananda e Srinivas. Narottam Das Thakur, yesterday I told, he took Diksha from Loknath Das Goswami. Samananda Prabhu, he took Diksha from Hridaya Chaitanya. Or Srinivas Acharya, he took Diksha from Gopal Bhatta Goswami. Então, Narottam Das Thakur ele tomou a Diksha de Lokanath Das Goswami. Shamananda Prabhu tomou a iniciação Diksha de Hridaya Chaitanya. Hridaya Chaitanya e Srinivas tomou Diksha de Gopal Bhatta Goswami. But all they took Diksha from Jiva Goswami. Mas todos eles tomaram Shiksha de Jiva Goswami Pada. So Jiva Goswami Pada, that mood also gave in their heart. Então Jiva Goswami Pada passou esse humor para o coração deles. And especially Srinivas Acharya's disciple, Ramchandra Kaviraj, he was a high class exalted devotee. Então o discípulo de Srinivas Acharya era Ramchandra Kaviraj. Ele era devoto muito elevado. And Narottam Das Thakur also he is praying, when I will get association with Ramchandra Kaviraj. Então Narottam Das Thakur ele também ora, quando eu vou ter associação de Ramchandra Kaviraj. Ramchandra Sangamage Narottam Das. So Narottam Das Thakur very humble. I want to associate with Ramchandra Kaviraj. Então Narottam Das Thakur muito humildemente ele diz, eu quero sempre me associar com Ramchandra Kaviraj. Because Ramchandra Kaviraj completely surrendered lotus feet of Srinivas Acharya. Porque Ramchandra Kaviraj ele era completamente rendido aos pés de lótus de Srinivas Acharya. Understand? When Narottam, Samananda, Srinivas, they learned all Shastra from Jiva Goswami Pada. Even Jiva Goswami Pada told, all you go and preach and all over the India. Então, quando Narottama, Shamananda e Srinivas aprenderam todo o Siddhanta de Jiva Goswami ordenou eles para que eles fossem pregar por toda a Índia. Then they left Vrindavan and going to preaching Bengal, Manipur and Odisha. Então eles saíram de Vrindavan e foram pregar na Bengala, Manipur e Orissa. Then too, they took all the granthas in one block cards. Então eles levaram todos os granthas, todos os livros em como é que chama? Carro de boi. And the block cards they written, they are the very valuable jewels in this box. Então nessa caixa, né, que estava levando os livros, estava escrito que tinha joias muito preciosas dentro daquela caixa. Understand? But when they came on the way, some dacoits in Bir Hambir, he was thinking, oh, here is many jewels. Have to, what is it called? Steal. Mas no meio do caminho, alguns ladrões viram, né, aquela caixa escrito várias joias e eles pensaram, a gente tem que roubar essa caixa. And once night they were taking rest on the way, and that time that dacoits Bir Hambir, he stole all their jewels, books, everything. But when they opened, there are only not the jewels, nothing. Inside only books. Actually, the books is what? Jewels of the heart. Então, certa vez, no meio do caminho, quando estava de noite, eles foram descansar, e aí os ladrões, então, roubaram essa caixa, né, que estava escrito joias, e aí quando eles pegaram e abriram, eles viram que tinham livros, mas não tinham joias. Não eram joias, eram livros, mas o Gurudev falou que esses livros são joias, né, joias do coração. That time, Narottam, Samananda, Srinivas, they become very upset. Oh, where you get those books? E aí, Narottama, Shamananda e Srinivas, eles ficaram muito preocupados, né? Onde que foram parar os nossos livros? And that time, Samananda Prabhu, he went in Odisha to preach. E aí, Shamananda Prabhu, ele foi para Orissa para pregar. Then, Narottam Das Thakur, he went in, I think, Manipur. Narottam Das Thakur, ele foi para Manipur. Srinivas Acharya, he thinking, without the books, I cannot go out anywhere. E aí, Srinivas Acharya, ele pensou, sem os livros eu não posso ir para lugar algum. How to find out where the books that? Como é que eu vou encontrar onde estão os livros?
So he preaching in that place. E ele estava pregando naquela área mesmo. And one day he gave class about Srimad Bhagavatam and Gopi Gita. He gave class. Srinivasacharya. Então um dia Srinivasacharya estava dando aula do Srimad Bhagavatam falando sobre o Gopi Gita. Gopi Gita, Brahma Gita, all these Gitas, separation mode. Então ele estava falando sobre Gopi Gita, Brahmana Gita, todos esses Gitas, né? Um monte de separação. Then thousand people they also came to listen Srimad Bhagavat Katha from the lotus leaves of Srinivas Acharya. E aí milhares de pessoas vieram para ouvir o Katha, Srimad Bhagavatam Katha, dos lábios de Srinivas Acharya. And all they also completely intoxicated with separation mode. And all the audience completely intoxicated with the separation mode. Então todas as pessoas ficaram completamente intoxicadas com o humor de separação. And then one day also that Dacoit, what is his name? Bir Hambir. He also came to where is going on here, what the people are doing. Aí um dia esse ladrão, o nome dele era Vira Hambir, ele foi, né? Ele estava naquela área onde estava acontecendo o Katha e ele pensou, o que está acontecendo aqui? Because here many people are gathering, then people are curiosity, what is going on this? Porque onde tem né, muitas pessoas juntas, aí outras pessoas ficam curiosas, o que está acontecendo aqui? So he came and then he heard this Katha, Brajavasis, especially Gopi's separation mood. That time he completely intoxicated and with the bhav and prem and impressed with the mood of Srinivas Acharya. Então ele veio e aí ele ouviu esse Katha de separação, o humor dos Brajavasis e das Gopis, e ele ficou completamente intoxicado e ficou uma impressão desse humor de separação. And then Srinivas, what is called the Vir Hambir, he completely surrendered lotus feet of Srinivas Acharya. E aí então o Vira Hambir, esse ladrão, ele se rendeu completamente aos pés de lótus de Srinivas Acharya. And he surrendered and told, I will receive Diksha. Then he told everything. In your bullock carts are written, and many jewels are these things. So we are thinking this is jewels, but this is not jewels, only books. So for the other we stole and keep them. And that time they returned back to Srinivas Acharya. Então ele aceitou Srinivas Acharya como guru e aí ele contou tudo para Srinivas Acharya, né? Que ele tinha encontrado aquele baú que estava escrito joias, aí ele roubou o baú e viu que na verdade tinham livros, não tinham joias, então ele só guardou. Mas aí então ele devolveu tudo para Srinivas Acharya. Then Srinivas Acharya, he preached in there, very nice, and in Bengal, and all devotees completely intoxicated with the sweet Harikatha of Srinivas Acharya. Então Srinivas Acharya pregou de maneira muito bela naquela região da Bengala e todas as pessoas ficaram muito intoxicadas com a pregação de Srinivas Acharya. Ramchandra Kaviraj also he took Diksha from Srinivas Acharya. Então Ramachandra Kaviraj também tomou Diksha, iniciação de Srinivas Acharya. Actual one day Ramchandra Srinivas Acharya, he is giving Harikatha with his devotee. Just maybe morning walk somewhere there in place. And that time Ramchandra Kaviraj, he was going to, what is called, marriage ceremony. Understand? Então certa vez Srinivas Acharya ele estava dando um Harikatha, né, talvez uma caminhada matinal, e aí Ramachandra Kaviraj ele estava indo para um casamento, passando por ali. And that time they... And that time he was going, Ramchandra Kaviraj, he was going to marriage ceremony. Understand? And many also, what is called, instruments, and behind many people, dancing, singing, understand this? Então, have you seen Indian marriage ceremony? No. If you go out Mathura, you see, when the marriage ceremony is going on, bride or bridegroom, then behind many people dancing, singing, and whole night. Então Ramachandra Kaviraj ele estava indo se casar e atrás dele, né, tinham vários músicos, pessoas tocando vários instrumentos. Vocês já viram que na Índia é assim, né? Tem o casamento, o noivo e a noiva vão na frente e atrás deles tem várias pessoas cantando e tocando vários instrumentos. Then Srinivas Acharya told to his devotee, look how they are foolish, stupid, nonsense. E aí Srinivas Acharya ele falou para os devotos ali, para os seguidores dele, né? Olha só como essas pessoas são tolas e estúpidas. One person is going to and jumping in the fire, or behind people they are
doing dancing, singing, and making many instruments. And they are foolish. Então uma pessoa está indo pular no fogo e as outras pessoas atrás estão dançando e cantando, celebrando, né? Como essas pessoas são tolas? This is true or not? Isso é verdade ou não? Huh? How people they are foolish? Huh? Como essas pessoas são tolas? Understand? बोले दिन के बागिनी रात को डाकिनी पलक पलक खून चूसे है बोले who are they? They are in the daytime she is sucking and sucking the blood. At daytime, at night time, and she is as like witch. Pisachini. Quem é que de dia suga o sangue e de noite é como uma bruxa? How they are foolish to going to marriage ceremony, and behind also people also dances. Então essas pessoas, como elas são tolas, né? Elas estão seguindo, assim, a pessoa vai pular no fogo e as outras estão atrás cantando e tocando, celebrando. When Ramchandra Kaviraj heard this katha, then automatically his renounced vairagya coming in his heart. Então quando Ramchandra Kaviraj ele ouviu esse katha, automaticamente vairagya, a renúncia se manifestou no coração. And that time he gave up the marriage ceremony and completely surrendered lotus feet of Srinivasacharya. Então naquela hora ele completamente abandonou o casamento e se rendeu completamente aos pés de Srinivasacharya. Understand? Just I briefly tell to Srinivasacharya, what is called? Ramchandra Kaviraj, how did he completely surrender lotus feet of Srinivasacharya? Então Gurudeva está contando brevemente como Ramchandra Kaviraj se rendeu aos pés de lótus de Srinivasacharya. Vairagya coming or not? A renúncia veio ou não? Sadhu Sangha, for this regard, Shastra saying Sadhu Sangha, Sarva Shastrika. Lavamatra Sadhu Sangha, Sabrasi. All the revealed scriptures glorified about Sadhu Sangha. One moment, half moment associated with Sadhu. And then Bhakti Devi will manifest in that. Bhakti manifests in your heart. What is the symptom? Then automatically Jnana Vairagya Jat Ahitu come. Then Jnana and Vairagya. Vairagya means renunciation will come. Detachment from the material sense condition come. Então por isso que todas as escrituras falam, né, Sadhu Sangha, Sarva Shastra, que um momento de associação com o Sadhu pode dar toda a perfeição. Então quando o Bhakti se manifesta no seu coração, duas coisas elas se manifestam, Jnana e Vairagya. You understand or not? Entende ou não? But your heart is full of anarthas, not so immediately Jnana Vairagya will. Maybe Jnana come, Vairagya not so easy to come. Mas se seu coração está cheio de anartha, de impureza, Jnana e Vairagya não vão vir tão facilmente. Talvez Jnana, conhecimento, mas Vairagya não tão rapidamente. At that Mahaprabhu, Swayam Bhagavan, he is the Supreme Personality of Godhead. Assim como Mahaprabhu, ele só é um Bhagavan, a suprema personalidade de Then Deus. Mahaprabhu, one servant, his name is called, what is his name? Kalakrishna. You know everything. Okay. Então, dos servos de Mahaprabhu, o nome dele é Kala Krishna Das. Kalakrishna Das. He was the servant of Lord Chaitanya Mahaprabhu and cooking for Mahaprabhu, washing his clothes and carrying Mahaprabhu's and what is it called? Commandol, water pot and these things. But when he came in one place, that time one gypsy people there. Gypsy, understand? What is it called? Siga. Okay, fala. Então, o servo de Mahaprabhu, Kala Krishna Das, ele fazia vários serviços para Mahaprabhu, né? Lavava a roupa dele, cozinhava para ele, levava o camundalo dele. E um dia ele foi para um lugar onde tinham ciganos, vários ciganos. Then Kala Krishna Das, he also captivated by the gypsy girl. Gypsy lady. E aí Kala Krishna Das ele ficou completamente cativado por uma garota cigana. Mahaprabhu, when he heard, then one day Mahaprabhu came, then after 3 days, he also disappeared. Então depois de 3 dias, Kala Krishna Das disappeared 3 days. Mahaprabhu asked, where is my servant? Where is Kala Krishna Das? Por 3 dias ele desapareceu. Aí Mahaprabhu perguntou, cadê o meu servo, Kala Krishna Das? Mahaprabhu sang Bhagavan, he knows everything, but Narvatila, human being Lila. Mahaprabhu asked, where is my servant? What is his name? Kala Krishna Das. They don't know. Then one Mahaprabhu Bhagavan, Mahaprabhu, one day, he came in the group of the gypsy. Then Mahaprabhu direct
cut the hair of Kalakrishna. Kalakrishna Das. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele é só um Bhagavan, ele é a suprema personalidade de Deus, ele sabe de tudo, né? Mas por essa lila, ele estava perguntando, cadê o meu servo Kalakrishna Das? Por 3 dias, ele não aparece. E aí as pessoas falaram, a gente não sabe. Então, um dia, ele foi para esse lugar onde estavam todos os ciganos, e aí ele pegou Kalakrishna Das pelo cabelo. Because Kalakrishna Das also intoxicated with the gypsy girl. Porque Kalakrishna Das, ele estava completamente intoxicado por essa garota cigana. And when Chaitanya Mahaprabhu came, that time all the gypsy people, they tried to beat with Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então, quando Chaitanya Mahaprabhu veio, todos os ciganos tentaram bater em Chaitanya Mahaprabhu. Understand? But Chaitanya Mahaprabhu sang Bhagavan. Chaitanya Mahaprabhu, ele é só um Bhagavan. Then Chaitanya Mahaprabhu did one miracle things, and all gypsy are each other thinking this is Mahaprabhu. So they are each others also fighting to each other, beating to each other. Então Chaitanya Mahaprabhu, ele fez um milagre, né? Cada cigano estava vendo outro cigano como se ele fosse Mahaprabhu. Então um cigano estava batendo no outro. As like Ramchandra Lila. Assim como na lila de Ramachandra. You know Ramchandra Lila? When Ramchandra in, and what is called? Dandakaran. And then when Ramchandra cut the nose and ears of Surpanakha, then Surpanakha, he told to his brother, what is his name? Khor and Dusana. Then Khor Dusana came and against, they also fought against to Lord Ramachandra. Then Ramchandra in the battlefield, and these types of miracle. And they all their Khor Dusana, all their army is looking, his Ram and his army. They are fighting to each other. And all they also cut each other. The army was seeing each other as Ram. Each other's Ram. You think he's Ram? You think I am fighting each other. Então na lila de Rama, quando Ramachandra cortou o nariz e a orelha de Surpanakha, Surpanakha foi e contou para o irmão dela, Khor and Dushan. Karen Dushan, e aí ele com o exército dele, eles foram para lutar contra Rama. Mas esse mesmo milagre ele aconteceu. Todo o exército de Karen Dushan, eles viam assim, cada pessoa do exército via a outra como se fosse Rama, e eles todos estavam brigando entre si. In the same way, Mahaprabhu's Lila, Mahaprabhu doing this. When Mahaprabhu cut Kalakrishna Das from the middle of the gypsy, and gypsy people, they become very angry with Lord Chaitanya Mahaprabhu, and they want to beat with Lord Chaitanya Mahaprabhu made these types of miracle. So all each other thinking, oh, this is Mahaprabhu. So each other is also fighting to each other. Então, da mesma maneira, Chaitanya Mahaprabhu, quando ele foi, ele pegou o Kalakrishna Das, os ciganos ficaram muito bravos e eles queriam bater em Mahaprabhu. Mas o mesmo milagre aconteceu, né? Cada pessoa ali, cada cigano pensava que o outro cigano era Mahaprabhu e eles todos começaram a se bater. Then Mahaprabhu brought to Kalakrishna Das in his place. E aí Mahaprabhu levou o Kalakrishna Das até onde ele ficava. Then later Lord Chaitanya Mahaprabhu, when his travel preaching in South India finished, then Mahaprabhu returned back to Jagannath Puri. Então, quando a pregação de Mahaprabhu no sul da Índia acabou, ele voltou para Jagannath Puri. So maybe your question will come, if sadhu sangha, one moment as a sadhu, your Gyan Vairagya will come. But why Chaitanya Mahaprabhu sang Bhagavan? Why Kalakrishna Das not his Vairagya coming? He also associate with the gypsy lady and also engaged in sense gratification. Why? Então, uma dúvida pode surgir, né? Se Kalakrishna Das estava se associando com Mahaprabhu e Sadhu Sangha, né? Um momento de associação pode te dar Gyana e Vairagya. Por que Kalakrishna Das então estava se associando com ciganos e desfrutando dos sentidos? Why? Because here is giving teaching. All the living entities, they are independent, Satantra. Bhagavan, he gives us, Lord gives us, and one potential, that is independency potential, that is called Satantrata Sakti. Porque todas as entidades vivas, elas têm uma potência, né? Bhagavan, ele dá pra gente essa potência que chama Satantra Shakti, que quer dizer a potência da independência.
And simultaneously, Lord, He gives us also and discrimination potency. And discrimination, what is good and what is bad, you can discriminate. E ao mesmo tempo a gente tem o poder da discriminação, né? Discriminar o que é bom, o que é ruim. And also giving intelligence, buddhi. Ele também nos dá inteligência, buddhi. And Lord also manifested all grantha, books, these things. E o Senhor também manifestou todos os granthas, todos os livros. So you have to understand everything according to your knowledge of the Shastra, knowledge of your brain, many things way you can understand what you will do, what not will do. Tasma Shastra Pramanam te karjo akarjo vyavasthitu. Krishna says to Arjuna, I am not always control to you. What will do, what not will do, you have to justify yourself. And then you come to your conclusion. If you not completely understand, then surrender to me, then I will give answer to you or give instruction to you. Então a gente deve entender tudo por meio do conhecimento, né? Pelo conhecimento das escrituras. E o Gurudev está explicando agora nesse verso que Bhagavan ele falou para Arjuna, né? Que eu te dou todo o conhecimento, mas você tem que chegar a uma decisão. E aí, se depois disso você não chegar a uma decisão, você se rende a mim. E aí eu vou te dar a instrução. This is because Lord, He is very merciful. He gives us the independency potency to the jivas. Então o Senhor é muito misericordioso. And especially human being. We are human being. Lord gives us this type of potency. What is that? Satantrata Shakti, independency potential. Então, especialmente para os seres humanos, o Senhor dá essa potência da independência, Satantrata Shakti. Then you can justify yourself. How will you justify it? According to the Shastra Praman, according to the instruction of Guru and Vaishnava. Você mesmo pode decidir, né, por meio dos Shastras e por meio da instrução do Guru, você mesmo vai poder tomar uma decisão. Or if you misuse your independency potency, Satan Shakti, then Maya will be catch you and put in the hell rock. Então, se você fizer um mau uso dessa potência de independência, aí o que vai acontecer? Maya, ela vai pegar você e vai colocar você no inferno, né? So sadhu sangha means this way, how to surrender to sadhu and listen his instruction. Então, sadhu sangha quer dizer o quê? Como se render ao sadhu e ouvir a sua instrução. And if you not listen, then sadhu guru, jatha ichha tatha kuru. What will you do? You go Maya, what will you do? Então, se você não seguir a instrução, o que vai acontecer? O sadhu vai falar para você, você pode fazer da maneira que você quiser, né? O seu desejo, você segue o seu desejo. Se você quiser ir para Maya, o que eu posso fazer? Understand? Already you are where? Maya. Little bit just coming out and coming out from the little bit water and coming out. Maybe little bit your nose coming out. Você já está em Maya, né? Você está assim na água, só a pontinha do nariz que está saindo. Understand? And again you down in the water, then you will die. E aí, se você afundar de novo na água, o que vai acontecer? Você vai morrer. Where is your nose? Onde está o seu nariz? Nose, little bit over the water. A ponta do nariz está assim por cima So da taking água. little bit, what is it called? And ear. Então você pode respirar um pouquinho, né? And or if you misuse the independence potency, Satanta Shakti, then Maya push down in the water. Mas se você fizer um mau uso dessa potência da independência, Satantrata Shakti, aí Maya vai te empurrar para baixo. But when you surrender to sadhu, then sadhu will pulled out from the water of the Maya. Mas quando você se rende ao sadhu, o que ele faz? O sadhu ele te puxa da água. So in the same way, what is his name? Kala Krishna Das. He misused his independence potency. And he absorbed with the intoxication, with the gypsy lady. But Mahaprabhu is very merciful. Mahaprabhu took out from them. Então, da mesma maneira, Kala Krishna Das, ele fez um mau uso da sua independência e aí ele se associou com os ciganos, foi desfrutar, mas mesmo assim Chaitanya Mahaprabhu é muito misericordioso e tirou ele de lá. But one thing, when Lord Chaitanya Mahaprabhu returned back in Jagannath Puri, Alalnath, then Mahaprabhu kicked out from him. Mas aí então, quando Chaitanya Mahaprabhu voltou para Jagannatha Puri, Alalnath, aí Chaitanya Mahaprabhu
mandou ele embora. Because he did not listen Mahaprabhu's advice for the Mahaprabhu kicked out him. Then there one and what is called Sangha. That is called Kala Krishnadas Sampradaya. That is called in Kala Krishnadas Sampradaya. They are completely or Sahajiya. Então, porque Kala Krishnadas não seguiu as instruções de Mahaprabhu, Mahaprabhu mandou ele embora. Então, lá existe uma sangha, que é a sangha de Kala Krishnadas, e eles são completamente sahajas. Sahajiya they are. Because Mahaprabhu cannot tolerate these things. Mahaprabhu kicked out. Porque Mahaprabhu não pode tolerar isso, e ele então mandou Kala Krishnadas embora. So now coming in this, Narottam Das, what is called? Srinivas Acharya. Disciple, what is his name? Ramachandra Kaviraj. Ramachandra Kaviraj completely surrendered to the feet of Srinivasa Acharya and Sartre. Então, dessa maneira, Ramachandra Kaviraj, o discípulo de Srinivasa Acharya, era completamente rendido e servia Srinivasa Acharya. One day, Srinivasa Acharya completely absorbed in a trance, Samadhi Dasha. Então, certa vez, Srinivasa Acharya estava completamente absorto em transe. Em transe, Samadhi Dasha. Samadhi Dasha. And 3 days, 4 days, and Srinivasa Acharya sitting, not moving his limbs and body. Por 3 dias, 4 dias, Srinivasa Acharya estava sentado num lugar completamente imóvel. Then all they think, oh, maybe Gurudev disappeared, departed, then aprakat. Então aí os discípulos estavam pensando, talvez o Gurudev ele tenha partido, né? Foi para Aprakat. But in the meantime, Narottam Das Thakur came. Mas enquanto isso, Narottam Das Thakur ele veio. Narottam Das Thakur don't know your Gurudev. He did not disappear. Então, not departed. Aí Narottam Das Thakur ele falou, não, o seu Gurudev ele não partiu desse mundo. Then he told, okay, so Ramachandra Kaviraj should come here. E aí Narottam Das Thakur ele falou, Ramachandra Kaviraj deve vir aqui. Understand? Ramachandra Kaviraj, a very great devotee. Then Ramachandra Kaviraj sitting, then he realized, oh, Nama Gurudev, now he is in trance, Samadhi. Então, o Ramachandra Kaviraj é um devoto muito elevado. E aí ele sentou e realizou, o meu Gurudev está agora em transe, Samadhi. Then Ramachandra Kaviraj, he told to all the people, okay, I am sitting in front of my Gurudev, but until return back this body, no one touch my body and Gurudev. Então, o Ramachandra Kaviraj ele falou, agora eu vou me sentar aqui na frente do meu Guru, e enquanto eu não voltar para esse corpo, ninguém toca no meu corpo ou no corpo do meu Guru. Then Ramachandra Kaviraj, in his Siddha Sarup, he attended to Aprakat, Golok Vrindavan. E aí Ramachandra Kaviraj, em sua Siddha Swarupa, ele foi até Golok Vrindavan. And he saw very nice, beautiful Jamuna river, and then Srimati Radhika, and Rupamanjari, Ratimani, Lalita, Vishakha, all they are taking bath in the Jamuna. E aí lá ele viu o Jamuna, muito belo, e aí ele também viu Srimati Radhika, Lalita Vishakha, Rupamanjari, Ratimanjari, todas elas estavam tomando banho no Jamuna. And also he saw his Gurudev. What is Gurudev? Srinivas Acharya there. E aí lá ele também viu o seu Gurudev, Srinivasa Acharya. Then Ramachandra Kaviraj, he told Gurudev, you are here, all your devotees followers, they are also feeling separation from you. What are you doing here? E aí Ramachandra Kaviraj ele falou para o seu Guru, Gurudev, você está aqui e todos os seus discípulos, todos os seus devotos estão lá sentindo separação de você. O que você está fazendo aqui? Then Srinivasa Acharya, he told, and today Srimati Radhika, when she was taking bath in the Jamuna, then she lost her nose ring. E aí o Guru dele, Srinivasa Acharya, ele falou, hoje quando Srimati Radhika estava tomando banho no Jamuna, ela perdeu o seu brinco de nariz. Listen, nose ring in Braj, that is called the symptom of their chastity. Então, em Braja, o brinco de nariz é um sintoma da castidade. But without her nose ring, how she will return back? Javat. Então, sem o brinco de nariz, como é que Srimati Radhika vai voltar para Javat? Then, without nose ring, then Lalita, what is called Jatila, Kutila, they will become very angry. Então, sem o brinco de nariz, aí Jatila e Kutila iriam ficar muito bravos com o Srimati Radhika. Here also some ladies are putting their nose ring. Aqui algumas devotas elas têm um brinco de nariz. Here. Anywhere. Nose ring putting in the nose. Então, brinco de nariz põe no nariz. Bengal putting it here.
If you go Odisha, putting it here, Então falando que na Bengala põe aqui, em Orissa eles põem no meio, né, no septo. understand? Different country, different culture, different. Então diferentes culturas. Or Western eles people, usam de Western maneiras devotee putting diferentes. everywhere. No Ocidente, o que acontece? Os devotos põem brinco em todos os lugares. Just they, what is it called? They're looking, watching, and putting here. Então eles vêm, aí Putting eles here fazem a mesma also. coisa, põem brinco aqui, Huh? em todo lugar. Ari, everything is good. No, huh? Mosquitoes, no? Yeah. So now coming in this way. So Srinivasa Acharya, he told, so now I am also helping to Srimati Radhika's nose ring, how to get fine. Então o Srinivasa Acharya ele disse, agora eu estou ajudando o Srimati Radhika a achar o brinco de nariz dela. Eh? Then then Ramchandra Kaviraj, he jumped in the water of the Jabuna. Ramchandra Kaviraj. E aí Ramachandra Kaviraj ele foi e pulou nas águas, na água do Jamuna. Actual Ramchandra Kaviraj, not his Ramchandra Kaviraj, he is Siddha Sarup, just like all there, Siddha Sarup is there. Então Ramachandra Kaviraj, né, Manjari na sua forma. forma de Manjari, Siddha Swarup, né? Ele está falando Ramachandra Kaviraj, mas todos em forma de Manjari. Yeah? Then Ramchandra Kaviraj, he found that Srimati Radhika's nose ring stuck on the lotus stem is there. E aí Ramachandra Kaviraj então encontrou o brinco de nariz de Srimati Radhika, como fala, no ramo, And in the né? No caule do lótus. yeah, understand? In the water of the Jabuna, two lotus blossom and middle of the two lotus, this stem, their nose ring stuck in there. Então tem assim o caule, né? Tem dois lótus e aí onde o caule dele se encontra, o brinco estava preso bem ali. Yeah? Then Ramchandra Kaviraj, he took there the nose ring and offered to his guru, Srinivasa Acharya. Then Srinivasa Acharya, he took the nose ring and offered to his guru, Gopal Bhatta Goswami, Gunamanjari. E aí então o Ramachandra Kaviraj ele pegou esse brinco e ofereceu ao seu guru Srinivasa Acharya. E aí Srinivasa Acharya ofereceu o brinco ao seu guru Gopal Bhatta Goswami. Then Gopal Bhatta Goswami, Gunamanjari. Gopal Bhatta Goswami offered to Rupa Manjari. Então Gopal Bhatta Goswami ele é Guna Manjari. E aí ele ofereceu esse brinco para o seu guru Rupa Manjari. Then Rupa Manjari, then Rupa Goswami offered to Lalita Devi. Então Rupa Manjari, que era Rupa Goswami Pada, ofereceu para Lalita Devi. Then Lalita Devi put the nose ring of Srimati Radhika. E aí Lalita Devi então colocou o brinco de volta no nariz de Srimati Radhika. Then Srimati Radhika, she was very pleased with Ramchandra Kaviraj. E aí Srimati Radhika ficou então muito satisfeita com Ramachandra Kaviraj. Then Ramchandra Kaviraj and Srinivasa Acharya again returned back in their this body. E aí então Ramachandra Kaviraj e seu guru Srinivasa Acharya, os dois voltaram para os seus corpos. For this guy, Narottam Das Thakur has so much love and affection with Ramachandra Kaviraj. For this regard, this saying, Ramachandra Sangha Mage Narottama Das. Então por essa razão, Narottam Das Thakur ele tem muito amor e afeição por Ramachandra Kaviraj. Which song is it? Ramachandra? Jayanila Premata? Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Karumare. Ramachandra Sangha Mage Narottama Das. Narottama Das Thakur, very humble. Always I associate with Ramachandra Kaviraj. He is a high class, exalted, great devotee. Então nessa canção, Narottam Das Thakur ele fala ele ora, né, humildemente, que eu possa sempre ter a associação de Ramachandra Kaviraj, que é um devoto muito elevado. So Narottam Das Thakur, yesterday I told, he wrote one book. That is called, what is his name? Prema Bhakti Chandrika. Prema Bhakti Chandrika. Very simple book. But all the essence of Bhakti Rasamrita Sindhu, Ujjal Nirmani, everything is in there. All Manjari Bhav Katha inside there. But if you read alone, you cannot understand. Então, Narottam Das Thakur ele escreveu esse livro, Prema Bhakti Chandrika, que o Gurudev está falando que é um livro muito simples, mas que tudo está ali dentro, Manjari Bhav, tudo está ali dentro, mas se você ler por você, mesmo você não vai poder entender nada. Who wants to Manjari Bhav? Quem quer Manjari Bhav? Everybody. But have to read this book. What book? Prema Bhakti Chandrika. But if you read Prema Bhakti Chandrika, you cannot understand. What is this? Gurudev told us nothing. So we have to read with you. Without
Vaishnava Anugatta, reading Brahma Bhakti Chandrika, you cannot understand the hot kinds of the jewels of inside it. Então, quem quer Manjari Bhava? Todo mundo. Então, vocês têm que ler o Prema Bhakti Chandrika. Mas se vocês lerem sozinhos, vocês vão olhar o que está escrito aqui não tem nada, não estou entendendo nada. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ter Vaishnava Sangha. Sem associação, você não vai poder entender nada. But first you control, but if you want to read Prema Bhakti Chandrika, then you first control your all senses to be nonsense things. Então, se você quiser ler o Prema Bhakti Chandrika, primeiro você tem que controlar todos os seus sentidos, toda a estupidez. Give up about bad things and chant holy names, follow the four principles, and then read Prema Bhakti Chandrika, then realize how is nectar inside there. Então, abandonem todas as coisas ruins, sigam os quatro princípios, cante os santos nomes, e aí vocês podem realizar o que tem ali dentro. Little bit taste will come of Prema Bhakti, then automatically all your material things will be disappear from you. Então, se um pouquinho de gosto por Prema Bhakti se manifestar, então seu desejo por coisa material, tudo vai ser, tudo vai desaparecer. So, Narottam Das Thakur, yesterday also many glorifies about Narottam Das Thakur, how he plays, and everywhere he plays. Especially he plays in Manipur, Narottam Das Thakur. Então, ontem teve muitas glorificações sobre Narottam Das Thakur, principalmente como ele pregou, e ele pregou na área de Manipur. Understand? If you go Manipur, Assam, that side, and everywhere you can see the Vaishnava, all they also putting tilak, kanchimala. Então, se você for para Manipur, para Assam, em todo lugar você vai ver que todas as pessoas põem tilak, assim, Vaishnava, todos usam tilak. Understand? If you want to go to that place, that is their whole village, they are here, Vaishnavas, and chanting holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And everybody's house, you can see the picture of Narottam Das Thakur. Their heart and soul, Narottam Das Thakur. Então, se você for naquela vila, você vai ver que são todos Vaishnavas, todos cantam os santos nomes, e na casa deles, todos eles têm uma foto de Narottam Das Thakur. Understand? Sometimes you are Navadip Parikrama, you can see the Manipuri devotees are coming. Have you seen or not? In front of our Devananda Gaudiya Math, that is one, the, what is called, place, that is Manipuri ashram. That all the Manipuris, and even the ladies, they are putting is what cloth? Little bit saffron cloth. Have you seen? Have you seen Manipuri devotee? And putting Tita, Kanthi Mala, and all their hands chanting holy names. They are completely happy. And in their house, they are all one pandit with Narottam Das Thakur. Então, Narottam Das Thakur é a vida e a alma de todas as pessoas, Se vocês forem para o Navadip Parikrama, vocês podem ver que na frente da Devananda Gaudiya Math tem um ashrama, de Manipur, e aí você vê que todos os devotos lá, eles tem a Japamala, eles usam tilaka, todos eles são Vaishnavas, e até as mulheres elas usam a roupa assim, um pouco açafroada. Todos eles têm muita manifestação por Narottam Das Thakur. Especially when you are going to Navadip Parikrama Sankalpa days, after Devananda, left hand, the big temple is there. That is Manipuri ashram. Então, quando a gente... There are the many, thousands, the Manipuris. And you can see, all they are putting tilak. Even the small baby, to young girl and old, everybody also putting tilak, kanthi mala, and chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And they have nistha with Narottam Das Thakur. Então, quando a gente vai no Navadip Parikrama, no dia da Sankalpa, depois da Devananda Gaudiya Math, tem um templo muito grande, e lá você vê milhares de devotos de Manipur, todos eles, vestidos como Vaishnavas, eles usam tilaka, cantam santos nomes, até as criancinhas, de criança até as pessoas mais velhas, todos eles são Vaishnavas. Todos eles têm nishta com Narottam Das Thakur. So a little bit I will speak about Lord Chaitanya Mahaprabhu Sannyas Katha. Então, Shri Gurudev vai falar um pouco sobre o kata da lila de Sannyas de Mahaprabhu. Sannyas means sammak rupe nasanam iti sannyas. Means completely detached from material sense. O que quer dizer sannyas? Completamente desapegado dos sentidos materiais. Understand?
Sannasam hidayam sirasi mama. Lord says, sannyas dharma is my head. Então o Senhor fala que o sannyas dharma é a minha cabeça. Brahmachari, grihastha, banprasthi and sannyas. Então brahmachari, grihastha, vanaprastha e sannyas. So Lord Chaitanya Mahaprabhu, he followed this varnashram dharma. Então o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele seguiu esse varnashrama dharma. Mahaprabhu first brahmachari, he also took what is called Gayatri Brahma Gayatri mantra, Upaniyan sanskar. Understand? Então Mahaprabhu primeiro ele foi brahmachari, ele teve iniciação de Gayatri, né, Brahma Gayatri, Brahma Sutra, Brahma Sutra, cordão sagrado. Then Mahaprabhu, he also entered in household life. First he married originally Lakshmi Priya. Then Lakshmi Priya, she left her body and feeling separation from Chaitanya Mahaprabhu. Então depois disso Mahaprabhu ele entrou na vida de chefe de família, na vida de grihasta, e aí ele se casou primeiro com Lakshmi Priya e ela abandonou o corpo sentindo separação de Mahaprabhu. Then Mahaprabhu again married with Vishnu Priya. E aí Mahaprabhu então depois disso se casou com Vishnu Priya Devi. Vishnu Priya. Actually Vishnu Priya Devi, she is called Bhusakti of Lord. Então Vishnu Priya Devi, ela é chamada Bhushakti. Sri Shakti, Bhusakti and Lila Shakti. Então Sri Shakti, Bhushakti e Lila Shakti. So Vishnu Priya Devi, she is called Bhusakti of Lord. Vishnu Priya Devi, ela é a Bhushakti do Senhor. And Vishnu Priya Devi, she is preaching Lord Chaitanya Mahaprabhu's Nam Sankirtan. Na verdade, Vishnu Priya Devi, ela está pregando o Harinam Sankirtan do Senhor. Household life means Nam Sankirtan, praise Nam Sankirtan, not for the sense gratification. Então a vida de grihasta quer dizer o quê? Pregar os santos nomes, ela não é para gratificação dos sentidos. For this Bhaktivinoda Thakur, Krishna sansar kara chari anachar jive daya Krishna nam sarva dharma sar. Bhaktivinoda Thakur, Krishna sansar kara. You have to make the sansar of Krishna, Krishna sansar. Então por isso o Bhaktivinoda Thakur ele fala nessa canção, né, que você deve realizar o Krishna Sansar. Krishna sansar means everything belongs to Krishna, Krishna sansar. Krishna Sansar quer dizer o quê? Que tudo pertence a Krishna. Understand? My wife, my children, even my cats, dogs, they are belongs to Krishna, Krishna seva. Então minha esposa, meus filhos, até meus gatos e cachorros, tudo pertence a Krishna, Krishna seva. Krishna sansar. Chari anachar, give up the stupid nonsense, bad things. Então abandonem todas essas coisas ruins, tolas. And chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Then Mahaprabhu, then he took sannyas. E aí depois disso, After Grihastha Dharma, then Banprasthi or sannyas. Então depois Mahaprabhu tomou sannyas. Depois de grihasta dharma, você vai para vanaprastha ou sannyas. After 50 years, everybody have to take Banprastha. Então depois dos 50 anos, todo mundo deve tomar vanaprastha. Who is 50 years? Quem tem 50? Já passou. Passou. You? 43. 7 More 7 years. Tem mais 7 anos. So Chaitanya Mahaprabhu also 24 years he took sannyas. This is not that depend on these things. So now coming in this way, Mahaprabhu, he took sannyas. Então Chaitanya Mahaprabhu ele tomou sannyas aos When he was 24 anos, né? 24 years. Ele tinha 24 anos. Chaitanya Mahaprabhu's life history in two parts. One is called Grahastha life, or another is called
sannyas life. Então a vida de Chaitanya Mahaprabhu, ela é dividida em duas partes, né? A vida de Grihastha e depois a vida de sannyas. Grihastha life 24 years and then 24 years sannyas life. Então, That means Chaitanya Mahaprabhu was staying in this material world 48 years. Então 24 anos Chaitanya Mahaprabhu passou na vida de Grihastha e depois mais 24 anos na vida de sannyas. Então quer dizer que nesse mundo Chaitanya Mahaprabhu ficou por 48 anos. When Chaitanya Mahaprabhu in his house, Grihastha, but always he absorbed Nam Sankirtan in the house of Srivas Thakur. Então Chaitanya Mahaprabhu, mesmo na sua vida de Grihastha, ele estava sempre absorto cantando os santos nomes na casa de That means Srivas Chaitanya Thakur. Mahaprabhu teaching to us how will be perfect. That's called ideal household. Então Chaitanya Mahaprabhu, ele está nos ensinando como é que nós vamos ser chefes de família perfeitos e ideais. Chant holy names. Day and night, Lord Chaitanya Mahaprabhu chanting holy names in the house of Srivas Thakur, Nam Sankirtan. Então Chaitanya Mahaprabhu estava dia e noite cantando os santos nomes na casa de Srivas Thakur, Nama Sankirtan. This thing. Mahaprabhu early in the morning wake up, Brahma Murta, coming and taking bath in the Ganges. Então Mahaprabhu, de manhã, no horário do Brahma Muhurta, ele acordava e ia tomar banho no Ganges. Then doing Ganga Puja. E aí Mahaprabhu ele realizava every Ganga day Puja. he worshipped Ganga Puja. Todos os dias Mahaprabhu, ele adorava Ganga Puja. After Ganga Puja, Chaitanya Mahaprabhu stops Stuti of Ganga Devi. Então depois de fazer Ganga Puja, Mahaprabhu ele fazia estava stutis, orações para Ganga Devi. Ganga Stuti, do you know? What is the Stuti Ganga? Devi Sureshwari Bhagavati Gange Tribhuvana Tarilim Tarana Talang Sankara Mauli Nivasini Vimali Mamavati Rastang Tavavada Kamali. Shankaracharya, he also manifested this Ganga Stuti. Devi Sureshwari Bhagavati Gange Tribhuvana Tarilim Tarala Tarangi Sankara Mauli Nivasini Vimali Mamavati Rastang Tavavada Kamali. Mahaprabhu every day he also this top stuti Ganga. Então Shankaracharya ele manifestou esse Ganga Stuti Devi Sureshwari Bhagavati Gange. Então Mahaprabhu todos os dias ele fazia Ganga Puja e depois stutis, orações para Ganga Devi. Then Mahaprabhu coming in the house of Srivas Thakur. E aí depois disso Mahaprabhu ele ia para a casa de Srivas Thakur. And Srivas Thakur Mahaprabhu chanting holy names, Nam Sankirtan. All Srivas brothers and also Advaita Acharya Nityananda's origin. Sarup Damodar or Haridas Thakur, Advaita Acharya, all this is Nam Sankirtan. Hari Haraye Nama Krishna Jadavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Gopala Govinda Ram Shri Madhusudana Giridhari Gopinath Madana Mohan. In this way Lord Chaitanya was intoxicated with Nam Sankirtan and closed the door. Então na casa de Srivas Acharya, Mahaprabhu ele fazia Nama Sankirtan com Srivas Acharya, os irmãos dele, Advaita Acharya, Sarup Damodara, todos os devotos, e aí ele estava completamente intoxicado com Nama Sankirtan e as portas ficavam fechadas. One night Chaitanya Mahaprabhu was doing Nam Sankirtan in the house of Srivas Thakur, closed the door. Então certa noite Shri Chaitanya Mahaprabhu ele estava realizando Nama Sankirtan na casa Oi, de are Srivas listen Thakur Harikatha. e as portas estavam fechadas. Then everybody completely intoxicated with the Nam Sankirtan Lord Chaitanya Mahaprabhu. E aí todo mundo estava completamente intoxicado com Nama Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu. Then one Brahman came and knocked the door. E aí Brahmana veio e bateu na porta. Because he heard that when Lord Chaitanya Mahaprabhu chanted holy names, Mahaprabhu completely absorbed in ecstatic mood. Asasattik Vikar. Porque ele ouviu que quando Chaitanya Mahaprabhu estava cantando os santos nomes, ele ficava completamente absorto nos humores estáticos, Asta Sattvic Bhava. So he came to join Lord Chaitanya Nam Sankirtan. Então ele veio para se juntar ao Nama Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu. Then he knocked the door. Então Nimai, 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 Nimai. Então ele bateu na porta, Nimai, Nimai, Nimai. But no one listened because everybody completely intoxicated. Nam Sankirtan with Lord Chaitanya Mahaprabhu. Mas ninguém ouviu porque todo mundo estava completamente intoxicado com Nama Sankirtan de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Then Brahman become very angry.
E aí o Brahmana ficou muito irado. Then the Brahman, he gave curse to Nimai. E aí o Brahmana, ele amaldiçoou Nimai. Your sansar sukh, happiness of sansar, should be destroyed. Então o seu samsara sukha, a felicidade do seu samsara deve ser destruída. Sansara dasa destroyed. That means you have to take sannyas. Isso quer dizer o quê? Que você tem que tomar sannyas. For this Srimad Bhagavatam, Sukdev Goswami Pad explained this. In this Kali Yuga, who will be Bhagavan? How you know he is Bhagavan? Takta Sudhishta Surishta Rajya Rupsim Dharmishtarja Vachasha Jad Gardharnam Maya Migam Dvaita Ipsita Anadhavada Bande Mahapurusate Charanarvindam. Srimad Bhagavatam, 11th canto. The conversation between 9 rishis and Nemi Maharaj, Navajagandra Sambad. Então no Srimad Bhagavatam, no 11º canto, a conversa é entre Nemi Maharaj e os 9 Yogendras. What is it? Srimad Bhagavatam, everybody learn these slokas. Takta Sudhishtaja Suripsita Rajya Luksmim Dharmishta Arja Vajasha Jad Gard Arnam Maya Migam Daita Visita Anadhavada Bande Mahapurusate Charanarvindam. I pay my obeisances, Lord's feet of Mahapurush, Mahaprabhu. Mahapurush means Mahaprabhu. Deus pediu para todo mundo aprender esse verso que fala que eu presto minhas reverências aos pés de lótus de Mahapurush. Means Mahaprabhu. Que quer dizer Mahaprabhu. Mahapurusha means is Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, Krishna. Mahapurush quer dizer o quê? Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, he will be worshipful deities in the Kali Yuga. Kali Yuga Pasya Devata, Chaitanya Mahaprabhu. Então Chaitanya Mahaprabhu vai ser a deidade adorável de Kali Yuga. In this Kali Yuga, our worshipful deity is not Radha Krishna. Who is our worshipful deity? Mahaprabhu. Então nessa Kali Yuga, nossa deidade adorável não é Radha Krishna. Quem é a nossa deidade adorável? Mahaprabhu. But who is Mahaprabhu? Combined from Radha and Krishna. Mas quem é Mahaprabhu? A forma combinada de Radha e Krishna. Understand? Direct we not say my nose is here. My nose is this way. Direct not saying where is your nose? Then this is my nose. But you can say where is my nose? Then hand move this way and Ah, tá. Então você pode dizer diretamente o meu nariz está aqui, ou indiretamente você pode com a sua mão falar o meu nariz está aqui. Two ways you can show your nose. If I say where is your nose, you can ask your baby, hey baby, where is your nose? One baby will say direct, my nose is here. Another baby saying, where is your nose? Then coming hand this way. Então de duas maneiras você pode mostrar onde está o seu nariz. Se você perguntar para um bebê onde está o seu nariz, aí o bebê pode diretamente falar meu nariz está aqui, ou ele pode fazer de maneira indireta meu nariz está aqui. Why I am saying it? Because I told in this Kali Yuga, who is our worshipful deities? Chaitanya Mahaprabhu. Here direct. Bande Mahapurusate Charanarvindam. Takta Sudhishtaja Suripsita Dharmishta Arja Vachasa Jad Garnam Arna Maya Mrigam Deit Ipsita Vada Bande Mahapurusate Charanarvindam. But who is Chaitanya Mahaprabhu? The combined form of divine Radha and Krishna. That means our worshipful devotee is also Radha Krishna. But we will know who is combined form Radha and Krishna? Chaitanya Mahaprabhu, Gaur Sundar. Então, porque quem é a deidade adorável dessa Kali Yuga é Chaitanya Mahaprabhu, né? Mas quem é Chaitanya Mahaprabhu? Chaitanya Mahaprabhu é a forma combinada de Radha e Krishna. Então, de maneira indireta, né, a gente está adorando Radha e Krishna. Understand? Entende? If you not understand, no harm. But listen. Se você não entender, não tem problema, mas escuta. Maybe one life understand. Então, talvez em uma vida você vai poder entender. Learn this sloka. Tapta Sudhishtaja Suripsita Rajya Lakshmin Dharmishta Arja Vachasa. Arja Vachasa means Chaitanya Mahaprabhu. When Gaur Sundar, he accepted the curse of that Brahmana. Therefore, Arja Vachasa. Então, Arja Vachasa quer dizer que Chaitanya Mahaprabhu aceitou a maldição daquele Brahmana. That Brahmana gave curse to Lord Chaitanya Mahaprabhu. You have to take sannyas. Brahman Bhakka Rakhite Prabhu Kairila sannyas. Then why Lord Chaitanya Mahaprabhu takes sannyas? Because he accepted the curse that Brahmana.
Então por que Chaitanya Mahaprabhu ele tomou sannyas? Por quê? Porque ele aceitou a maldição daquele Brahmana. Or another reason why Lord Chaitanya Mahaprabhu Nimai he took sannyas, then Lord Chaitanya Mahaprabhu when preaching Nam Sankirtan. Then many people also criticized to him. Então outra razão por que Chaitanya Mahaprabhu tomou sannyas, quando Chaitanya Mahaprabhu ele estava pregando Nama Sankirtan, muitas pessoas criticavam ele. Understand? Especially 6 types of people, they criticize to Lord Chaitanya Mahaprabhu, and they don't want to accept Lord Chaitanya Mahaprabhu's prema dharma. Então, especialmente 6 tipos de pessoas criticavam Chaitanya Mahaprabhu e elas não queriam aceitar o prema de Mahaprabhu. Understand? What are the 6 types of people? Quais são os 6 tipos de pessoas? Voilà. Tarkic. First the Mayavadi, Advaitavadi. Então, They don't want to accept Lord Chaitanya Mahaprabhu's prema dharma. O primeiro tipo de pessoa que não queria aceitar eram os Mayavadis Advaitavadis. Understand? They ran away from Lord Chaitanya Mahaprabhu. Todos eles saíram correndo de perto de Chaitanya Mahaprabhu. Understand? Advaitavadi, as like Sarvabhauma Bhattacharya. Entende? Advaitavadi, assim como Sarvabhauma Bhattacharya. Sarvabhauma Bhattacharya, he was in where? In Navadvip Dham. Understand? Então Sarvabhauma Bhattacharya, primeiro ele estava onde? Em Navadvipadam. But he left Navadvip Dham. He went in Jagannath Puri. E aí ele deixou Navadvipadam e foi para Jagannatha Puri. And he preached impartially Shankar philosophy. E lá ele pregava a filosofia de Shankar, personalismo. Our Lord Chaitanya Mahaprabhu is thinking, I am coming. I am chasing behind to you. You gave up my dham, Navadvip Dham, but I am coming to you. E aí Chaitanya Mahaprabhu ele disse, eu estou vindo, você deixou o meu dham, mas eu estou indo atrás de você. Understand? Mahaprabhu also delivered to Sarvabhauma Bhattacharya. Sarvabhauma Bhattacharya Uddhar. Então Mahaprabhu ele também liberou Sarvabhauma Bhattacharya. If you go Jagannath Puri, every year going in the place of Sarvabhauma Bhattacharya's deliverance place, Sarvabhauma Bhattacharya Uddhar place. Mahaprabhu manifested him, and how many hands? 6 hands. Sarvabhuj Murti. Então se você for para Jagannatha Puri, tem um lugar onde Mahaprabhu ele liberou Sarvabhauma Bhattacharya. Lá ele manifestou essa forma com 6 braços. So Chaitanya Mahaprabhu, he took sannyas. First reason, he had to deliver the Advaitavadi, Mayavadi. Então, Because they are offenders, aparadhi. então Chaitanya Mahaprabhu, Mayavadi, aparadhi. Who is aparadhi? Mayavadi. Those who are saying, I am Brahma. Everything is also Maya. Brahma covered with Maya and give his identification, Jiva. They are called Mayavadi. Então Chaitanya Mahaprabhu ele tomou o sannyasi para primeiro liberar os Mayavadis. Quem é Mayavadi? Mayavadi quer dizer aparadhi. Mayavadi eles aceitam que Brahma está encoberto por Maya e aí aceita essa identificação como Jiva. Understand? They don't believe God has form. Eles não acreditam que Deus tem forma. They are called Brahma, Nirakar, Nirvise, Niranjan. Brahma has no form. Então Brahma ele não tem forma. Brahma has no Shakti, potential. Brahma não tem Shakti, não tem potência. But so Mahaprabhu is saying they are offenders, aparadhi. So I have to deliver to them. Então Mahaprabhu ele disse, eles são ofensores, aparados, e por isso eu tenho que libertá-los. For me, they are completely absorbed with karma. Então os karmis eles estão completamente absortos com o karma. And karmis, they are as like a camel. Os karmis eles são como camelos. Camel, they are chewing the thorns, leaves, thorn or leaves. Então os camelos eles estão mastigando espinhos, cactos, And as like bubble, bubble thorns, leaves. You have to bubbles, so much, and gum. There is the blood coming from their gums, and they are sucking. Oh, very nice. Então os karmis eles, o exemplo é igual a um camelo que está mastigando um cacto e aí o sangue sai da própria gengiva e eles engolem o sangue e falam, que delícia. And kutarkik. Kutarkik means
and they have no basement of the philosophy. Just they also are put their own and speculative philosophy. Então, kutarki quer dizer as pessoas que não têm nenhuma base filosófica e simplesmente estabelecem a sua especulação. Nityananda Prabhu, he came, Navadip Dham. Understand? Nityananda Prabhu, ele veio para Navadvipa Dham. Then two panditas, they are fighting to each other. Aí tinha dois panditas brigando um com o outro. Well, how they are fighting? They say, hey, you are to clean your teeth with a brush. By the east. East is sunrise, that they go which day? Then north. North is not, because all the demigod are staying in the north. Então eles estavam Then they are fighting to each other. Eles estavam brigando porque pandita falou pro outro, você está escovando os dentes pro oeste, pro leste e pro leste onde o sol nasce. Então eu vou escovar os dentes pro norte. Ele falou, não, pro norte não, porque todos os semideuses estão naquela direção. Eles estavam brigando por causa disso. Sometimes these types of kutarkic means no basement of Shastra, just they also to speculative logic they established to each other and fighting to each other. Então existe esse segundo tipo que chama kutarkic, que eles não têm nenhuma base filosófica e aí tentam estabelecer a própria especulação. And Gyanis, those who are just collect the knowledge, but they are not doing bhajan and sadhana. E aí tem os Gyanis que simplesmente coletam conhecimento, mas não realizam nenhum bhajan e sadhana. Chaitanya Krishnadas Kaviraj Gyanis, they are as like crow. Então no Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj ele explica que os Gyanis são como corvos. Crows, they are sitting on the trees of neem trees. Então os corvos eles sentam nas árvores de neem. Understand? And they are eating the neem fruits. Eles comem os frutos Bitter. do neem, que são muito amargos. Gyani, to say, neem, pali. Gyani is like that. And they are saying, crow means ka. Oh, this is not. They are have vast of knowledge. But they, what is the Brahma? This is not Brahma, this is not the Brahma. No, neti. Então, os Gyanis, eles são como os corvos, né? Os corvos ficam falando cá, quer dizer, não é isso não é, eles têm muito conhecimento, mas o que é Brahma? Brahma não é nada, não é isso, não é aquilo. Another, aparadhi, offenders. E aí depois, aparadhi, defensores. They committed offense to Lotus feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Aquelas pessoas que cometeram ofensas aos pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu. Like the Buddhists. Buddhists. Assim como os budistas. Many also. Aparadhi. Buddhists they are called. Vedana mania Buddha hoila nastic. Buddhists they don't believe. The Vedas is transcendent which manifested from the lotus leaves of Lord. The Vedas is called apaurusya vakka. Self-manifested Vedas. Então os budistas eles não acreditam que os Vedas se manifestaram diretamente dos lábios do Senhor. They are called Nastic. Nastic means completely atheist. Então eles são completamente ateístas. But Lord Chaitanya Mahaprabhu is thinking, I will give blessing to everybody because I brought this highest prema from Golok Vrindavan. I will not return back. I will give to everybody. Então Chaitanya Mahaprabhu ele está pensando, né? Eu vou dar essa misericórdia, o prêmio mais elevado para todas as pessoas. Eu não vou devolver, eu vou dar para todas as pessoas. Understand? And many also people, they also criticize to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Especially some Brahmanas, they try to beat with Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então muitas pessoas criticaram Chaitanya Mahaprabhu, especialmente alguns Brahmanas tentaram até bater em Chaitanya Mahaprabhu. When Lord Chaitanya Mahaprabhu returned back from Gaya, that time Lord Chaitanya Mahaprabhu absorbed in the separation mood of Srimati Radhika and crying, and Gopi. Então quando Chaitanya Mahaprabhu ele voltou de Gaya, ele estava completamente absorto no humor de Srimati Radhika, no humor de separação, e ele estava chorando e dizendo Gopi. Then one Brahman came in the same time in the house of Lord Chaitanya Mahaprabhu Nimai. E aí na mesma hora Brahmana veio para casa de Mahaprabhu Nimai. Understand? That Brahman, he did not know the heart of Lord Chaitanya Mahaprabhu Nimai. E aquele Brahmana ele não conhecia o coração de Chaitanya Mahaprabhu Nimai. They say, Nimai, all Vedas Puranas saying, you chant Krishna Nam,
Why you are chanting Gopi, 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 Gopi? E aí esse Brahmana falou para Chaitanya Mahaprabhu, Ei Nimai, todos os Shastras, todos os Vedas estão falando para você cantar os nomes do Senhor e você está cantando Gopi, 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 Gopi. You chant Krishna, Krishna. Você canta Krishna, Krishna. And when Hardik Krishna Nam, then Chaitanya Mahaprabhu, then he become very angry, took a stick and tried to beat him. E aí Chaitanya Mahaprabhu, quando ele ouviu Krishna, Krishna, ele ficou muito bravo, ele pegou uma vara e tentou bater naquele Brahmana. Actually, Chaitanya Mahaprabhu is a mood of Srimati Radhika Madanaka Mahabhava. Então Chaitanya Mahaprabhu, ele está no humor de Madanaka Mahabhava. Viraha Dasha. And Srimati Radhika, that time she does not want to utter the name of Krishna. Viraha Dasa, Srimati Radhika naquele momento ela não quer falar o nome de Krishna. But that Brahmana, he did not understand the heart of Lord Chaitanya Mahaprabhu. E aí, mas aquele Brahmana, ele não entendeu o coração de Chaitanya Mahaprabhu. So when Brahman told, Hey Nimai, which Shastra written? They chant Krishna, Gopi, Gopi, every Shastra is saying, chant Krishna Nam. Or you are chanting Gopi Nam? Where is the Gopi, Gopi? E aí aquele Brahmana, ele falou, Ei Nimai, em qual Shastra está falando para você cantar o nome de Gopi? Todos os Shastras falam para você cantar Krishna, Krishna, por que você está cantando Gopi, Gopi? Then Mahaprabhu took on stick and tried to beat him. E aí Mahaprabhu pegou Then uma Brahman vara e tentou bater ran away. nele. Aí o Brahmana saiu correndo. That time the Brahmanas, they called to others to be nonsense Brahman. E aí então aquele Brahmana naquela Oh, hora- now Nimai is very proud, arrogant. What is it called? Arrogant of his own philosophy. E aí então o Brahmana chamou outros Brahmanas estúpidos e tolos e falou, agora Nimai ele é muito arrogante com essa filosofia. Gaya hoite asi Nimai chalai biparit. When now Krishna, Nimai, he returned back from Gaya. And now he is doing his own philosophy. Everybody chant Gopi Gopi Nam. That is our Shastra saying, chant which name? Krishna. Then all Brahmanas, oh, Nimai now he is preaching. And opposite way. And we want to we want to purify, what is called? To preach proper way. Then Nimai become very angry and try to beat me. Then all Brahmanas, they came and tried to beat with Lord Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu think, I am Bhagavan. They are committing offense with my Sarup, Sapur Sarup Aparad. E aí então o Brahmana falou, quando o Nimai voltou de Gaya, agora ele está querendo estabelecer essa nova filosofia de cantar Gopi, Gopi, Gopi. Mas a gente quer estabelecer e proteger a filosofia correta de cantar o nome de Krishna. Então o Nimai ele é Bhagavan, e ele pensou, então essas pessoas estão cometendo ofensa a mim. And one hand they are conditional soul, Bhadajiva. And again they also committed offense to the spirit of Sarup. Sarup understand? Chaitanya Mahaprabhu saying Bhagavan. So what after where will go? Which hell they will go? Então, So Mahaprabhu is thinking how they will perform the offenses of Aparad. Então, por um lado, essas pessoas são almas condicionadas, mas elas cometeram uma ofensa a Swarupa, Mahaprabhu. Então, para qual tipo de inferno que elas vão? Conditional soul, they are already aparadhi. Então, alma condicionada, ela They já have no idea what kinds of aparad they are doing nothing. As like one person is drinking alcohol and he completely intoxicated. He does not know what is he doing, what not he doing. Então, uma condicionada, ela já é aparada, ela não tem nem ideia do tipo das ofensas que ela está cometendo. Assim como uma pessoa que bebe álcool está completamente intoxicada, não entende o que está acontecendo. But Mahaprabhu is thinking, how they will perform offense because they committed offense my Sarup. Mas Mahaprabhu está pensando, como é que essas pessoas vão se livrar dessa ofensa? Elas cometeram ofensa a minha Swarup. So Mahaprabhu is thinking, if I will take sannyas buddhe amai koribe pranam. If I will take sannyas, maybe one day they will pay their obeisances, pranam to me, then all their offenses will disappear. Então ele pensou, se eu tomar sannyasi, talvez um dia essas pessoas elas vão prestar reverência pranama a mim. E por prestar pranama a mim, todas as suas ofensas vão embora. Understand? Our Shastra is saying, if you do pranam to Vaishnava sannyasi, then all your offenses, sinful offenses, automatically destroyed. Então, nosso Shastra fala que se você presta reverência a um Vaishnava sannyasi, então todas as suas ofensas elas são destruídas. So Mahaprabhu is saying this, sannyas buddhe amai koribe pranam. Maybe one day they will pay their obeisances to me, I am sannyasi. Then all their offense, aparad, will be destroyed.
Então Mahaprabhu pensou dessa maneira, né? Se eu tomar sannyasa um dia, talvez as pessoas prestarem pranamas, reverência a mim, aí todas as suas ofensas vão ser destruídas. But this is also an external reason of taking sannyas of Chaitanya Mahaprabhu. Então essa é uma razão externa de por que Chaitanya Mahaprabhu tomou sannyasa. Actual, real, internal meaning of sannyas, how to do bhajan and sadhan in the mood of Gopi Bhava. Então a razão interna de tomar sannyasa é como fazer bhajan e sadhana no humor. That is called inside Gopi Bhava. sannyasi, inside that is called Gopi Mantra. Então dentro de sannyasa existe o Gopi Mantra. Understand? In our Guru Parampara for the sannyas mantra, Gopi Bhava mantra is there. Então no nosso Guru Parampara, quem toma sannyasa tem o Gopi Mantra. Srimad Bhagavatam also gives evidence. Many slokas are there. Srimad Bhagavatam também dá Now evidência. Arati, 2 o'clock. Okay, maybe evening we'll give Harikatha more. Então talvez à noite, né, o Gurudev vai falar mais, vai dar mais Harikatha. But Mahaprabhu sannyas are very pathetic and everybody will cry and cry. Então a nível de Mahaprabhu e sannyasi, né, é um humor muito patético, todo mundo vai chorar. In the month of Magh, this is Magh Mas. In India, Bengali calendar, that is called Magh Mas. And now English calendar is called February. End of January and the beginning of the February. But India calendar, that is called month of Magh. In the Maghi Purnima, Lord Chaitanya Mahaprabhu, he took sannyas. And Phalguni Purnima, he was born. Or Maghi Purnima, before, he took sannyas. Então, né, aqui no Ocidente a gente fala que está no mês de janeiro, final de janeiro e começo de fevereiro, mas na Índia esse mês chama Magh. Então Chaitanya Mahaprabhu ele tomou sannyasa em Maghi Purnima. Sannyas is samagrupena nasanam. Directly give up all the attachment. And only your attachment towards Krishna. Sannyasa quer dizer o quê? Que você abandona todos os seus apegos. Paramatma sevan matra is sannyas jiva. Sei besa gya koila Vrindavan. Mahaprabhu told, I am taking this sannyas because I will do bhajan sadhan to Krishna in Vrindavan. Então Mahaprabhu disse, eu vou tomar sannyasa para poder fazer bhajan e sadhana para Krishna em Vrindavan. Today, tomorrow, day after tomorrow, you have to take sannyas. Or if you not take sannyas, they will give sannyas to you. Meaning kicked out to you. Hoje, amanhã, depois, você tem que tomar sannyasa. Se você não tomar sannyasa, você vai receber sannyasa. Quer dizer, eles vão te mandar embora. Understand? How long you stay with your wife? Then, one day, they will also kick out you from your house also. Por quanto tempo você vai ficar com a sua esposa, né? Talvez um dia ela vai te mandar embora de casa. This is true or wrong? Isso é verdade ou não é? Today, tomorrow, day after tomorrow, one day, they will kick out you. Hoje, amanhã, depois de amanhã, um dia, essas pessoas vão te mandar embora. This is true. É verdade ou não é? तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम. You hide not clean in your I told you this is not good. Clean. You don't know because I know. I know everything. So clean. Understand? You cannot cheat to me. You clean everything and do bhajan and sadhana. Your life will be successful. बोलो वृंदावन do आरती. बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनो आरी मेरो राधा रमन गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनो मेरो राधा रमन गिरिधारी मेरो गिरिधारी श्याम बनो आरी मेरो श्याम बनो मेरो राधा रमन गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनो आरी मेरो राधा रमन गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनो आरी
just do arati, because he has no place to also stand up. Yasomati Nandana Brajavara Nagara Gokula Ranjana Kana
राधे गोविंद जय राधे